Olá, galera, tudo bem? Está aqui com vocês, professor Claudinho, professor de matemática. E 2021 chegou, né? Finalmente, né? Bom, antes de mais nada, aquele abraço virtual aí em todos os meus alunos, né? As minhas alunas aí, saudade de todos, né? Em breve a gente vai se reencontrar aí. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, em especial com a galera de todo o Brasil que vai prestar a prova do Enem, né? Então a próxima prova vai cair o quê? Matemática. Então eu vim aqui para passar algumas dicas para vocês, tá? Espero que ajude aí nesse momento aí tão especial e esperado por cada um de vocês. Quero deixar aqui minha manifestação que eu e acredito que milhares de professores, nós não concordamos com a realização do Enem nesse período tão crítico, né? A gente acredita que poderia esperar um pouquinho mais. Mas, né, o pessoal lá de cima quer mostrar serviço. Ok? Então, se a prova vai acontecer, então nada melhor do que a gente chegar bem e chegar bem o quê? Preparado. Ok? Então, primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: vai realizar uma prova, um concurso, respiração é fundamental, né? Por que respiração, professor? Sabe? É aquele momento que você vai, né? Você na sua respiração, aquela respiração bem tranquila, você pega todas as suas, né? As suas preocupações e deixa lá para fora do portão, né? Por quê? Porque você precisa manter o foco, né? Foco naquele momento, né? Não pode acontecer nada que atrapalhe você, né? Nesse momento de prova, ok? Então, problemas, respiração, respira fundo, deixa os problemas lá para fora, deixa os problemas lá em casa, as preocupações e vamos manter o foco nessa prova, ok? Beleza? Segundo, organização e planejamento, né? Se a prova é amanhã, então procura preparar o seu material, tudo que você tem que levar, se vai levar documento ou não, alguma cópia de alguma coisa, né? Alguma alimentação, cuidado com o horário, né? Para não ter que sair correndo, né? Primeiro que você vai acabar chegando lá no local de prova cansado, estressado, né? Isso aí já é um ponto negativo para você. Então, ó, planejamento é essencial. Então faz planejamento antes, organize as suas coisas um dia antes, né? Já sai um pouquinho mais cedo, se for possível, né? Porque assim você chega um pouquinho mais cedo lá, dá para aquela, né, aquela descansada ali, para que você esteja bem nesse momento de prova. Beleza? E por último, né, e que não pode faltar, os cuidados com o Covid, né? Então, todo cuidado é pouco. Não é apenas, vou sair da minha casa, já vou atravessar a rua, chegar na escola. Não. Muitos de vocês vão ter que pegar transporte, metrô, né? Tem toda uma logística aí para você poder chegar no local de prova, tá? Então não é apenas, eu moro do lado do lugar de realização da prova. Se fosse assim, né, seria fácil, né? Mas a gente sabe que não é. Então, ó, todo cuidado é pouco, máscara, higiene, tá? Tanto na hora de ir como também na hora de voltar para casa, para que todo mundo fique bem. Bom, então vamos começar, né? Então eu separei aqui para vocês, vou falar um pouquinho sobre algumas dicas, né, extremamente importantes de alguns assuntos, né, que podem aparecer nessa prova do Enem, e essas dicas valem também para o pessoal da galera, a galerinha que gosta de, né, tá sempre aí fazendo um concurso público. Então eu peguei aqui, ó, 3 questões de um concurso público recente, tá? Para você que não me conhece, eu estou aqui em Jundiaí, no estado de São Paulo, tá? Sou professor aqui do Emanuel, né? Na escola aqui de uma cidade próxima aqui, vizinha, né? Jordanésia Cajamar. E eu separei para vocês aqui 3 questões de um concurso público recente, tá? Para chamar a atenção de vocês para os famosos detalhes, ok? Porque se você não observar esses detalhes, o que acontece? Você acaba errando uma questão e de repente aquela questão foi aquela questão que faltou para você ser aprovado, ok? Então, vamos lá. Então a primeira questão diz assim, ó. Andréia ficou feliz ao estudar os critérios da divisibilidade, pois agora, várias vezes, consegue simplesmente olhar um número e dizer se ele é ou não divisível por outros. Sobre o critério de divisibilidade do número 6,
É correto afirmar que o número é divisível por 6 se ele... Dois pontinhos, né? Então, ele está falando aqui sobre divisibilidade. Você aprendeu isso, né, no ensino fundamental, né? Então, quando que o número é divisível por 6? Tá lembrado disso? O que diz a regrinha da divisibilidade por 6? Um número será divisível por 6 quando ele for par, ok? E a soma dos seus algarismos, né? Ou a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, o número vai ser, qualquer número, vai ser divisível por 6 se ele for par e se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Olha que regrinha. Tá lembrado disso? Não? Então, então às vezes é bom dar uma relembrada na divisibilidade, né? Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 15, né? Cada número tem uma regrinha específica. E aqui nós estamos falando da divisibilidade por 6. Bom, então vamos lá. Para explicar melhor isso aqui, para vocês entenderem melhor, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, no meu primeiro exemplo está assim, ó. Então, divisibilidade por 6. Então, no meu exemplo 1, tá lá, 12 é divisível por 6? Você vai falar assim, professor, é lógica, né? Primeiro que 12 está na tabuada do 6, então ele é divisível por 6. Concordo com você, né? Então, primeira coisa, ele é par. Legal. Qual que é a segunda regrinha? A soma entre seus números, entre seus algarismos, tem que gerar um número que seja divisível por 3. Então, você soma esses dois, 1 mais 2 igual a 3. 3 é dividido por 3? Sim, vai dar 1. Então, se a soma dos algarismos, né, de uma divisão por 6 der o resultado de um número que seja divisível por 3, então isso quer dizer que aquele número ele é sim divisível por 6. Ok? Bom, você vai falar assim, beleza, você pegou o 12, fácil. Agora vamos pegar um número um pouco maior. Então eu reservei aqui para vocês o 258, então no meu exemplo 2. Né? Então vamos lá, 258, ele é divisível por 6? Vixe, não sei. Agora sim de cabeça, assim, não sei. Qual que é a regrinha? Ele tem que ser um número par. Bom, 258 é par. E a soma dos seus algarismos tem que dar um número que seja divisível por 3. Será? Então, 2 mais 5 mais 8. 2 mais 5, 7, com 8, 15. 15 é divisível por 3? Sim. Né? Então, isso quer dizer que 258, ele é sim o quê? Divisível por 6. No meu outro exemplo aqui, até vou colocar aqui, 258 divisível por 6, ele é o resultado 43. Depois você pode conferir aí no seu. E no exemplo 3, no meu último exemplo aqui de divisibilidade por 6. Pegaram o esqueminha aqui? Lembraram disso? Tranquilo, né? 22. Então, 22 é divisível por 6? Bom, se você conhece bem a tabuada do 6, você já sabe que 22 não é divisível por 6. Por quê? Porque não está nem na tabuada do 6, né? E a soma dos seus algarismos? Mas professor, ele é par, tudo bem. E o resultado da soma dos seus algarismos? 2 mais 2, 4. 4 é divisível por 3? Não, né? Então, isso quer dizer que 22 não é divisível por 6. Ok? Então, só relembrando, quando que o número é divisível por 6? Quando ele for par e a soma dos seus algarismos der num número, né, resultar em um número que seja divisível por 3. Aí sim ele vai ser divisível por 6. Tá? Então, se você pegar um número muito grande, né, primeira coisa que você vai fazer, sem perder tempo, soma os seus algarismos, soma todos os números, né? Se resultar num número que seja divisível por 3 e o resultado dessa divisão for exata, isso quer dizer que esse número aí, gigantesco aí, ele é sim divisível por 6. Pronto, acabou. Beleza? Chique? Bom, muito bem. Então essa foi uma questão de um concurso público, né? Caiu essa pergunta. O próximo assunto, e este daqui é
cai em todas, né? Sempre cai alguma questão utilizando essas regrinhas, essa propriedade da matemática, que é a famosa regra de 3, né? Então, eu peguei duas questões aqui desse concurso público aqui, ó, aonde, né, caiu o quê? Regrinha de 3. Regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Então, além da interpretação da própria questão, nós temos que fazer também o cálculo, tá bom? Estão lembrados de regrinha de 3? Regra de 3 simples e regra de 3 composta? Então vamos lá, se você não está muito bem lembrado disso, né, sobre isso, eu vou fazer alguns comentários extremamente importantes, que se você não observar isso, você erra a questão, tá? Bom, vamos lá, eu vou apagar aqui no meu paninho mágico aqui, né, e vamos trabalhar em cima desses dois exercícios de regra de 3. Então essa primeira questão diz assim, ó. Uma empresa de reciclagem possui 15 funcionários que conseguem separar cerca de 330 kg de lixo reciclado em um dia. Essa empresa quer aumentar o número de funcionários para 22. Considerando que o ritmo de trabalho continue o mesmo, assinale a alternativa que representa quantos quilos de lixo reciclável esses 22 funcionários conseguirão separar em um dia. Aí vem as alternativas. Então tem a alternativa A, B, C e D. Então na A está ali, ó, 225 quilos, 484 quilos, 593 quilos e 605 quilos. Muito bem. Agora, vamos lá, vamos interpretar essa questão para a gente conseguir montar o cálculo. Toda vez que eu faço uma aula de regra de 3, né, para os meus alunos, eu digo para eles o seguinte, ó, use a tabelinha, né? Monte uma tabelinha simples, que ela vai ajudar você a fazer o quê? A organizar os dados. Então você consegue enxergar melhor o exercício ali, e isso vai ajudar você e muito na hora de interpretar e resolver. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui a minha tabelinha. Eu chamo minha tabelinha de Santa Tabelinha, né? Ela é muito, mas muito útil. Então tá lá, tabelinha, bonitinha aqui, né? Então tá lá, duas colunas. Aí diz o seguinte, agora eu vou ler de novo o exercício. Uma empresa de reciclagem possui 15 funcionários que conseguem separar cerca de 330 kg de lixo reciclado. Então, ó, eu estou falando de funcionários e estou falando de lixo reciclado, né? Então, vamos lá. Então, minha primeira coluna vai ser de funcionários e a outra do lixo reciclado, tá? Então, vou fazer a leitura de novo, que agora eu vou começar a preencher minha tabela. Tá aqui atrás, ó. Então, uma empresa de reciclagem possui 15 funcionários, ok? Que consegue separar cerca de 330 kg de lixo reciclado. Beleza. Essa empresa quer aumentar o número de funcionários para 22. Considerando que o ritmo de trabalho continua o mesmo, assinale a alternativa que apresenta quantos quilos de lixo reciclável esses 22 funcionários conseguirão separar em um dia. Então ela quer aumentar a quantidade de funcionários para 22 e ela quer saber quantos quilos esses 22 funcionários irão conseguir fazer a reciclagem juntos, tá? Beleza? Só que eu não sei, então é o meu X. Então é esse menininho aqui, ó, que nós vamos ter que descobrir, tá? 15 funcionários conseguem reciclar 330 quilos. E 22 funcionários, quantos quilos eles irão conseguir reciclar? Beleza? Beleza. Aí você vai fazer. Aí de repente você pode falar assim, legal, já entendi. Regra de 3 é só você fazer uma multiplicação cruzada. Podemos resolver? Não. Por quê? Porque nós temos que analisar se eu estou falando, né? Se essa grandeza aqui é uma grandeza diretamente proporcional ou ela é inversamente proporcional. A famosa GDP e GIP. Sério, professor? Não pode calcular direto esse negócio que não? Tem que analisar isso aí, né? Sim, porque se você não analisar, você pode ser induzido ao erro. Eu vou mostrar para vocês, tá? Ok?
Beleza? Então, ó, quero chamar a atenção de vocês antes da gente começar a analisar aqui para uma coisa. 15 funcionários, 330 quilos. Aí ele diz o seguinte, essa empresa quer aumentar o número de funcionários para 22. Então, 22 é o número de funcionários final. Por isso que eu já coloquei 22 aqui, ó. Tá? Se aqui nesse exercício estivesse assim, a empresa quer aumentar o número de funcionários para mais 22. Olha a pegadinha, para mais 22. Isso quer dizer que você teria que pegar 15 e somar com 22. Tá? E iria para quanto? 37 funcionários. Então, só que essa palavra mais não existe aqui. Porque ele já está falando, ó. A empresa quer aumentar o número de funcionários para 22. Então, 22 é a quantidade de funcionários final, tá? Por isso que eu coloquei 22. Ok? Se tivesse uma palavra mais aqui, ó, já mudaria toda a história. Não seria 22, seria 37. Tá? Eu iria pegar 22 mais 15. Mas não é o caso aqui. Beleza? Agora vamos fazer Agora eu preciso saber o seguinte. Eu estou falando de uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Como que você faz a análise? É muito simples, tá? Você vai sempre fazer a análise dessa coluna em relação a onde está o seu X, a sua incógnita que você precisa descobrir, né? O valor dela. Agora vamos analisar assim, ó. Você concorda que 15 funcionários, eles conseguem reciclar 330 quilos de lixo? Ok? Você concorda comigo que quanto mais funcionários a empresa tiver, mais lixo ela vai conseguir reciclar? Sim ou não? Sim, né? Quanto mais funcionários ela tiver, mais reciclagem ela vai conseguir, né, fazer. Quanto menos funcionários essa empresa tiver, menos né, reciclagem ela vai conseguir obter. Concorda? Olha só, se 15 funcionários conseguem reciclar 330 quilos de lixo, e se fosse 5 funcionários? Ah, a quantidade seria muito menor. Então, eu estou falando de uma grandeza onde quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando, se ela diminui, a outra também diminui na mesma proporção. 15 funcionários conseguem reciclar 330 quilos de lixo. Se você aumentar por 22, automaticamente a quantidade de lixos reciclado também vai aumentar. Então, se uma aumenta, a outra também aumenta junto. Se eu abaixar a quantidade de funcionários, a quantidade em quilos também vai abaixar. Então, ela sobe ou desce de forma proporcional. Então, isso quer dizer que eu estou falando de uma grandeza, essa grandeza aqui, ó, é uma GDP, ou seja, grandeza diretamente proporcional. Quando a grandeza for diretamente proporcional, você não precisa mexer em nada. Olha que maravilha. É só resolver. Como que você resolve uma regra de 3? Multiplicação cruzada, né? Então, vai ficar 330x, que é igual a 15 sobre 22. Faz uma multiplicação em cruz, né? Cruzada aqui. Então, vai ficar 15 vezes x, 15x, que é igual a 330 vezes 22. Tá? Então, 15x é igual a 7.000, já até fiz o cálculo aqui, ó. Cadê? 7.260. Ok? E agora? Nós precisamos de achar o valor para o x, né? Então, o que nós temos que fazer? Temos que isolar o x. Esse 15 que está aqui do lado, ó, ele está multiplicando o x. O que vai acontecer? Ele vai descer para dividir os 7.260. Então, eu vou fazer até aqui do lado, ó. Então, vai ficar x, que é 7.260, dividido por quanto? Por 15. Então, x é igual a, fazendo essa divisão, 484 quilos. Pronto. Qual é a minha alternativa? A, B, C ou D? B. Então, essa é a minha resposta. Acabei. Tá? Então, perceberam? Regra de 3 sempre cai. Então, nós temos que estar atentos nas pegadinhas e na interpretação. Ela é uma GDP ou uma GIP? Né? Grandeza diretamente proporcional, quando for GDP aqui, não precisa mudar nada. Né? É só resolver conforme você montou aqui na tabelinha. Né? Multiplicação cruzada, né? E apenas tomar cuidado com a multiplicação e com a divisão, para não errar no cálculo, tá? Só isso. E agora, eu vou fazer um
ter um outro exercício ali de uma exercício com regra de 3, só que é composta, tá? E lá vai aparecer uma GIP. Quando for GIP, nós temos que fazer uma pequena mudança, nós temos que fazer uma inversão, né, entre os valores, tá? Ok? Tranquilo? Então, tá lá, resolvemos o exercício aqui. Muito bem! Uma dica muito importante. Nota aí, quando você estiver fazendo um exercício que tem uma regra de 3, só que este exercício está envolvendo porcentagem, não existe essa análise de GDP e GIP, tá? Não existe essa análise em exercícios com regra de 3 envolvendo porcentagem, tá bom? Aqui eu não tenho nada de porcentagem, ó, então eu sou obrigado a fazer a análise se é uma GDP ou uma GIP. Feito? Muito bem, agora vou apagar tudo isso aqui e vou fazer agora o exercício de regra de 3 composta, tá? Mesmo sistema, vou usar minha tabelinha, minha santa tabelinha, fazer a interpretação, depois eu tenho que verificar se ela é GDP, GIP, se é as duas, né, que pode acontecer, tá? Então vamos lá, o exercício diz o seguinte: uma escola possui um reservatório de água de 65 metros cúbicos. Quando é necessário esvaziar esse reservatório para limpeza, é feito o escoamento por meio de 5 ralos, durante 3 horas. Essa escola construirá outro reservatório, agora com uma capacidade de 100 metros cúbicos, sabendo que agora serão 10 ralos iguais aos primeiros, o tempo aproximado que levará para fazer o escoamento desse novo reservatório será D. Então, vamos lá, vamos para as alternativas. A, B, C e D. Alternativa A, o tempo vai ser de 9 horas e 20 minutos, 6 horas e 40 minutos, 4 horas e 20 e 40 minutos, opa, deixa eu arrumar aqui, ou 2 horas e 20 minutos. Então tá lá. Então, só que agora, esse exercício, né, essa questão, ela está tratando de 3 informações. No exercício anterior foi apenas de 2 informações, né? Então agora eu vou montar minha tabelinha aqui, ó. Só que agora com 3 colunas. Perceberam como que a tabelinha ajuda? Eu sempre recomendo para os meus alunos usarem a tabelinha, né? Não é obrigatório, né? Claro que não. Mas ajuda e muito, principalmente na interpretação. Ok, já montei minha tabelinha aqui, agora vamos... Aqui nessa questão eu estou falando de água, dos ralos e das horas. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando aqui da água, dos reservatórios, dos ralos e das horas. Agora eu vou fazer a leitura novamente da questão para começar a preencher a minha tabelinha. Uma escola possui um reservatório de água de 65 metros cúbicos. Então, 65 metros cúbicos. Quando é necessário esvaziar esse reservatório, para limpeza é feito um escoamento por meio de 5 ralos. Então, 5 ralos. Só que isso leva quantas horas? 3 horas. Beleza. Essa escola construirá outro reservatório agora com uma capacidade de 100 metros cúbicos. Opa! Mais um reservatório agora, hein? De 100 metros cúbicos. Quantos ralos ele vai ter? 10 ralos. E a pergunta é, esse novo reservatório de 100 metros cúbicos com 10 ralos, em quanto tempo será necessário para fazer o escoamento da água dele, né? Para poder esvaziar ele? Então, não sei. Então, é meu X. Pronto. Tá aí, ó. Já montei minha santa tabelinha, né? Só que, quando você tem um exercício de regra de 3 com mais de 2 colunas, estamos falando de uma regra de 3 o quê? Composta. Tá? Muito bem. Podemos já sair resolvendo? Não. Por quê? Porque eu tenho que fazer a análise das colunas, se ela é uma GDP ou uma GIP. Grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né?
Em relação a quem? Em relação à coluna onde tiver o meu x, ó, em relação a horas. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó, a análise da água. Bom, 65 metros cúbicos de água, para fazer o escoamento, ele leva o quê? 3 horas, certo? Certo. Você concorda que quanto mais água tiver num reservatório, mais tempo vai levar para poder, né, esvaziar esse reservatório? Sim, né? Quanto menos, né, no reservatório, quanto menor for a capacidade dele, menos tempo será necessário para poder fazer o quê? Para poder esvaziar ele, ok? Ok. Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais água, maior o tempo, né? Quanto mais água, maior o tempo. Quanto menos água no reservatório, menor o tempo. Então, estou falando de uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Proporcional. Então, essa daqui é uma GDP, grandeza diretamente proporcional. Na medida, se a quantidade de água sobe, o tempo também vai o quê? Subir. Também vai ser maior. Se a quantidade de águas for menor, o tempo também vai ser o quê? Menor. Né? Você pode até usar essas setinhas aqui para poder se orientar. Beleza, então já descobri uma. E a do ralinho? 5 ralos, usando 5 ralos, né? Ele leva 3 horas para esvaziar esse reservatório de 65 metros cúbicos. Você concorda que quanto menos ralos você tiver, maior vai ser o tempo? Sim, é verdade. Quanto maior for a quantidade de ralos, menor vai ser o tempo para poder esvaziar esse reservatório? Sim, também. Então, ó, quanto menor for a quantidade de ralo, maior vai ser o tempo para esvaziar. Quanto maior for a quantidade de ralos, né, menor vai ser o tempo. Então são grandezas, ó, inversamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra desce. Perceberam? Então aqui, ó, eu estou falando de uma GIP, grandeza inversamente proporcional. Tudo isso em relação à coluna onde está o meu x, tá? Beleza. E agora como que a gente resolve? Já fiz a análise. Regra de 3 composta. Funciona sempre assim. Tá vendo essa coluna onde tem meu x? Você preserva ela. Então, 3x é igual a multiplicação entre essas duas. Então, vai ficar o quê? 65 sobre 100 multiplicado pelo inverso da GIP. Tá vendo isso daqui que é GIP, grandeza inversamente proporcional? Você tem que inverter esses valores, ó. Tá? Então o 10 sobe e o 5 desce. O que antes era 5 décimos vai ficar o quê? 10 quintos. Então multiplicado por 10 sobre 5. Então tá lá. Então você preserva a primeira, onde está o x, é igual a multiplicação entre as outras. Professor, e se eu tivesse mais uma? E se fosse 4 ou 5 colunas? Então você iria multiplicar todas elas, tá? Preserva aquela que está com x, que você tem que descobrir, igual a multiplicação entre as outras. Se for GDP, você mantém, ó, igualzinho, ó, tô mantendo. Se tiver alguma que for GIP, você não pode esquecer de inverter os valores, tá? Grandeza inversamente proporcional, tá? Multiplicação entre elas, tá? Ok? Agora nós vamos resolver isso aqui para depois dar sequência. Bom, nesse meu exemplo aqui, ó, 65, né, sobre 100 vezes 10 quintos, eu consigo simplificar, né? Olha só que legal. Consigo simplificar 100, né? 10, 65 e 5. Então vai ficar assim, ó. Eu estou aqui no cantinho escondido aqui, ó. 3 sobre x, que é igual a 65, simplificando por 5, que vai ficar 13. Simplificando por 10, aqui por 10, que vai ficar 10. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1 também. 13 vezes 1, 13. 10 vezes 1, 10. Então, vou fazer aqui do lado, ó. Então, vai ficar 3x, que é igual a 13 décimos. Pronto.
Agora você faz o quê? Uma multiplicação cruzada. Então vai ficar 13x, que é igual a 10 vezes 3. Opa! 13x, que é igual a 30, né? Esse 13 que está aqui multiplicando x, ele vai descer para dividir o 30. Então vai ficar x, que é igual a 30 dividido por 13. X é igual a 2,3 e continua. Pronto. Vai lá, chega já a resposta. Aí você vai falar o seguinte: ah, professor, mas espera aí, não tem 2,3 nas alternativas. Olha o detalhe. Vamos para os detalhes. Sabendo que agora serão 10 ralos iguais aos primeiros, o tempo aproximado. Então não é exato. Então, 2,3, ou seja, 2 horas e meia, está mais próximo de quem? 2 horas e 20, 4 horas e 40, 6 horas e 40, 9 horas e 20. 2 horas e 20. Então, a resposta é a alternativa D. Tá? Então, tá lá. Concluímos o exercício aí com regra de 3 composta. Tá? A minha dica é sempre o seguinte: volte o vídeo, monte novamente o exercício e tente fazer você mesmo. Tá? Sempre assim, matemática nada mais é do que prática. Tá? Beleza? Legal. E agora, para a gente poder concluir, eu tenho mais uma questão aqui, tá? Que agora não tem nada a ver com a regra de 3. Então, vou apagar tudo aqui novamente, tá? Apagar na tabelinha aqui. Para a gente poder concluir. E essa questão diz o seguinte, ó. Considere as seguintes afirmações sobre porcentagem. Então, afirmações. Então, primeira afirmação, ele está dizendo o seguinte: que a raiz quadrada de 144% é 12%. 2. Que a 12,5%, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a raiz cúbica de 12,5% é igual a 50%. Verdade? Não sei, também não sei se é 12 aqui não, tá? Nós vamos ter que calcular para descobrir isso aqui. E por último, né, vou fazer aqui no cantinho aqui, 3. Ele está afirmando que 3% vezes 5% é igual a 15%. A pergunta é: qual dessas está correta, né? Qual dessas afirmações estão corretas, né? A 1, a 2 ou a 3, né? Então, vamos lá, vamos ter que resolver todas elas. Então, a primeira diz o seguinte: raiz quadrada de 144%. 144%, quando eu falo em porcentagem, é um número dividido por 100, né? Então, ó, raiz quadrada de 144 sobre 100. Ok, agora o que você faz? Acha a raiz quadrada de cada um, do 144 e também do 100. Aí vem aquela perguntinha bem simples. Qual é o número multiplicado por 2, por ele mesmo, 2 vezes dá 144? É 12. Então aqui é 12. Qual o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 100? O 10. 10 vezes 10, 100. Então aqui é 10. Então ficou o quê? 12 décimos. 12 dividido por 10 é 1,2. Pronto. Acabou? Não. Por quê? Porque eu preciso da minha resposta em porcentagem, tá? Então o que eu faço? Eu multiplico 1,2 por 100. 1,2 vezes 100 é igual a 120%. E não 12%. Então isso quer dizer que isso daqui, essa questão é falsa. Tá? Não é essa que eu estou procurando, eu quero apenas a correta. Muito bem. Próximo.
raiz cúbica de 12,5, né? É igual a 50%. Não sei. Vamos verificar? Então, mesmo processo. Ó. Então, vai ficar 125 sobre 100. Só que é raiz cúbica, né? Aí vem aquela perguntinha básica. Qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 125? É o 5, né? Então, ó, 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? Dá 100. Opa, só que aqui como é raiz cúbica, vou fazer uma correção, ó. Aqui é 1000, tá? Qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 1000? É o 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, né? Legal. Bom, agora 5 dividido por 10 é igual a 0,5. Essa é a resposta? Não, porque eu preciso transformar isso aqui em porcentagem. Então eu vou multiplicar isso aqui por 100. Que vai ser igual a 50%. Opa, 50%, 50%. Já achei uma resposta aqui, ó, que deu certinho, tá? Será que é essa? Falta eu resolver aquela ali ainda. Eu vou pegar isso aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, ó. Então, 0,5 vezes 100, que é igual a 50%. Então, assim eu consigo apagar esse cantinho aqui, para poder trabalhar em cima dessa daqui, que é a que está faltando. Vou até colocar uma linha aqui para você separar, ó. Opa, pronto, senão fica bagunçado. Bom, 3% vezes 5%. 3% é 3 sobre 100. 5% é 5 sobre 100. Concorda? Muito bem. Então, o que nós temos aí? 3%, 5%. Então, aqui vai dar quanto aqui? Então, aqui eu tenho... Dá para fazer uma simplificação, concorda? Posso fazer a simplificação aqui por 5, ó. Por 5. Então, eu tenho aqui 3 sobre 100, né? Que é igual a 1 sobre 20, né? Então, vai ficar, ó, 3 sobre 2.000, isso? 2.000. 3 dividido por 2.000 vai dar 0,0015, é isso mesmo? É isso mesmo. Exatamente. É que eu fiz de 3 formas diferentes aqui, ó. Vai dar 0,15. Só que 0,15 eu preciso transformar isso em porcentagem. Vezes quem? Vezes 100. Então, qual vai ser o resultado? Vou movimentar minha vírgula, ó. 2 casas, né? Então, vai ficar 0,0015. É isso mesmo? 15%. Cadê? Cadê as respostas? 15%, 0, não é 15%, é 0,15, né? Então tá certo. Muito bem. Então, tá lá, ó. Então, a minha resposta aqui é 0,15, tá? E não 15%. Deixa eu ver se tem alguma outra observação aqui. É isso mesmo. Então, 0,15, opa, eu estava esquecendo aqui, ó. 0,15%. Então, tá lá. Resolvemos uma questão aí de porcentagem. Então, qual é a minha alternativa correta? Era 2. Então, raiz cúbica de 12,5% é igual a 50%. Como que eu cheguei nessa conclusão? Resolvendo no passo a passo. Tá lá. Essa daqui não deu certo, porque deu 120%, né? E essa daqui também não deu certo, que deu o quê? 0,15% e não 15%, como estava afirmando o exercício. Tá bom, gente? Então, desde já, boa sorte para vocês aí de todo o Brasil, tá? Nesse processo aí do Enem. Espero que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês, né?
consigam ter êxito aí, né? E alcançar aí a tão esperada vaga aí nas faculdades e universidades aí que vocês estão buscando uma vaga. Tá bom? Então fica aqui mais uma vez aí meu abraço, minha torcida por cada um de vocês. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência aí, pela paciência. Até mais.